E aí pessoal do YouTube, Fox Soccer na área, e nesse vídeo eu vou falar a respeito do episódio 11 da quarta temporada de The Walking Dead, que estreou ontem nos Estados Unidos. Então, seguindo o mesmo problema que está ocorrendo nos últimos dois episódios, o episódio se focou inteiramente na questão do grupo tentar, sabe, se reencontrar, tentar procurar um local seguro, etc. Mas enfim, cara, aqui o problema é, vendo que isso é uma referência a uma parte dos quadrinhos, onde o grupo se separou e tem que se encontrar, etc., realmente essa é uma parte meio chata, assim, que eu considero chata, né, porque, porra, estou demorando demais pra trama começar, e, porra, já tá faltando 4 episódios pra quarta temporada acabar. Mas eu espero que isso continue na quinta temporada, nessa trama dos canibais, porque realmente tá demorando demais. Mas vamos falar algumas observações do episódio, né? No caso do episódio, o episódio se focou em dois grupos, que no caso é o Rick, Michonne e Carl, né? Que se encontraram no episódio 9. E o Glenn, Tara e o trio, né? Que no caso é a Rosita, Eugene e Abraham, que se encontraram no episódio 10. Inicialmente eu vou falar sobre o grupo do Rick, do Carl e da Michonne, que no caso o grupo meio que se separou, o Rick ficou em casa tentando descansar, né? Como eu já havia previsto isso. Enquanto o Carl e a Michonne foram procurar suprimentos, etc, né? Vou falar primeiramente do Carl e da Michonne, né, que foi uma coisa muito importante. Não foi assim muito produtivo, mas eu acho que a questão do episódio se focar neles foi importante para a questão da gente saber mais a respeito do passado da Michonne, a questão do filho dela, né, que morreu e tudo mais. Algumas perguntas que não foram respondidas em questão do passado dela, isso foi interessante. E a relação, né, que ela tem com o Carl, a questão de, porra, dela ser mais ou menos uma melhor amiga pra ele, etc. E deu pra ver meio que um novo lado dela, né, tanto o lado sentimental quanto o lado divertido, né. Ela meio que começou a brincar com o Carl, no caso, colocando comida na boca. Então, assim, foi engraçado de ver, foi interessante de ver também um novo lado da Michonne, mas eu acho que foi meio forçado demais, porque eu sei que a Michonne se aproximou um pouco do Carl durante esse salto da terceira à quarta temporada, mas eu acho que ela meio que se abriu demais pra ele, né, questão das brincadeiras, porque, bom, durante a quarta temporada, a Michonne só falou com o Carl algumas vezes, não foi lá, tipo, ó, você é meu melhor amigo agora. Bom, só sei que a Michonne, por base do passado dela e da comparação que ela fez com o Carl, com o filho dela, que faleceu, parece que a partir disso ela começou a se abrir de uma maneira muito mais, sabe, aberta, né? Se comparado com a sua antiga relação com a Andrea, né? Mas eu tô falando, eu acho que eu tô viajando demais, mas eu acho que foi em questão do passado dela e a relação que ela criou com o Carl que fez ela se abrir demais, assim, pra ele. Apesar de eu achar meio exagerado, assim, eu acho que poderia ter sido tratado de uma maneira muito mais desenvolvida e tudo mais. Em questão do Rick, né, ele continuou deitado, né, descansando, e ele ouviu barulhos de pessoas entrando na casa, né, que no caso são os invasores, tudo mais. Em questão deles, nós não tivemos muita coisa a respeito, eles entraram na casa, o Rick percebeu que tinha que sair de lá de alguma maneira, no final ele consegue, mata uma pessoa do grupo, mas acabamos não sabendo exatamente quem eles são, ou qual era o propósito que eles estavam lá. Provavelmente ficaram lá só pra, olha, uma casa e tudo mais. Não parece que eles estavam realmente fazendo parte da trama principal, né? Então, assim, não foi lá grande coisa que ele fez. Ele passou metade do episódio deitado e a outra metade tentando fugir da casa, né? Então não foi muito produtivo. O grupo mais produtivo certamente foi do Abraham, do Glenn, do Eugene, da Tara e da Rosita, né? Que é o outro grupo que se juntou, né, com a outra parte no episódio 10, no final do episódio 10. Então, assim, o que eu posso dizer sobre esse grupo, né? Certamente eles estão indo para Washington, que é a missão que o trio quer concluir, né? Ir para Washington tentar, sabe, salvar a humanidade, né? Que o Eugene falando que sou do governo, etc, né? Até parece. Mas enfim, questão dos personagens, vou falar primeiramente do trio, né? O trio, no caso do Abraham, né, ele é um personagem, porra, parece ser um personagem bem bacana. E diferente da maioria dos personagens, ele é um dos poucos personagens que brinca, né, com o zumbi antes de matar, faz piadinha, mas isso foi exatamente o que o Merle e a equipe do governador fizeram, né, enquanto estavam capturando zumbis para lutar na arena e tudo mais. Então eu não vi realmente algo, sabe, novo assim no personagem, apesar dele ser muito direto e quer concluir sua missão, né, porque ele é um sargento, né, então ele meio que tem essa necessidade de querer cumprir o que ele quer, sabe, a sua missão. Então meio que isso lembra um pouco a questão do Shane, né, a sua personalidade. Então meio que o Abraham, eu posso dizer que foi uma mistura dos soldados do governador, principalmente o Merle, mais com o Shane, né, juntando os dois formou o Abraham, olha só que legal. Mas enfim, o Abraham ele brinca com zumbis, que gracinha, né, foi engraçado de ver e tudo mais.
Em questão da Rosita, não deu pra ver muito a questão da personalidade dela, apesar dela parecer meio relaxada, né? E eu não consigo ver ela como uma nova personagem, porque, pô, pra quem viu Nickelodeon sabe muito bem que a atriz que tá fazendo ela foi a Suzy Capitinga no Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, então eu não consigo ver ela sem pensar na Suzy Capitinga. Mas enfim, questão do Eugene, deu pra ver que ele é o mais inteligente do trio, ou até mesmo do grupo inteiro, que após, sem querer, né, atirar no meio de transporte e acabar, né, com o meio de transporte, ele sugeriu algo que, cara, que o Abraham não estava pensando, que a Rosita também, provavelmente ninguém estava pensando, né, que é a questão de seguir o Glenn, a Tara e procurar outro meio de transporte para conseguir ir para Washington depois, né? Então a questão dele sugerir isso e falar na cara dele, ó, eu sou mais inteligente que você, mostrou, né, que esse personagem, pô, tá lá tá mostrando que ele realmente está se aderindo à sua contraparte da HQ. Em questão do Glenn, dá pra ver que ele ainda tá determinado a encontrar a Meg e tudo mais. E em questão da Tara, ela não pareceu se desenvolver muito. Ela começou a se socializar um pouco com o Abraham e tudo mais, com o Glenn, mas não foi lá grande coisa pra dizer, nossa, ela evoluiu, né? Mas enfim, o episódio foi bem resumido, né? Não teve muitas coisas, não teve um grande desenvolvimento, não aconteceu muita coisa, né? Pô, resumidamente, um grupo invadiu a casa onde o Rick estava dormindo e ele conseguiu sair. O Abraham e companhia, né, teve o meio de transporte danificado pelo Eugene, sem querer, e eles estão tentando procurar, né, um outro meio de transporte e ainda encontrar a Meg, que é uma missão primária do Glenn. Em questão do call da Michonne, esse foco só foi necessário para mostrar mais o passado da Michonne e sua relação próxima com o Call, né, que uma relação meio que melhor amigo e melhor amiga e tudo mais. Então, assim, eles não fizeram quase nada. Eles entraram numa casa, teve aquelas questões de sentimentos, flashbacks do passado. Apesar de não ter sido flashback, a Michonne meio que lembrou do passado. No caso, esse foco que teve com a Michonne e com o Call, parece que só foi necessário para se aprofundar mais em questão do passado da Michonne, a questão do filho que morreu, de como a vida dela era antes do apocalipse começar, e a relação e a comparação que ela criou com o Call e seu falecido filho para criar essa aproximação e tudo mais. Então, assim, realmente não teve muita coisa. Então, infelizmente, eu vou ter que repetir a nota que eu dei pros últimos 2 episódios. Então, assim, tá tendo muito pouco desenvolvimento, as coisas estão acontecendo de uma forma bem lenta, o foco tá constante só no passado, sentimento, enfim. Não tá tendo desenvolvimento, progresso, e olha que a trama principal parece que nem começou ainda, e parece que vai demorar, pô. E olha que ainda falta já falta 4 episódios pra 4ª temporada acabar. Definitivamente. Em questão de desenvolvimento dos personagens e do próprio seriado da temporada, parece que a única coisa que está progredindo, que está evoluindo e tudo mais é a questão do ponto de encontro dos personagens. Quer dizer, no caso, cada grupo. Parece que cada grupo vai se encontrar num ponto fixo. E a questão também no final desse episódio, que parece, né, que no caso o trio, o Rick, Call e Michonne, acabam saindo da casa, né, que eles se veem obrigados a tentar procurar outro lugar e acabam encontrando uma informação dizendo para ir para um tal de santuário, né, para um local que parece que se denomina o santuário, né. Bom, quem lê os quadrinhos sabe muito bem do que isso pode se tratar, mas parece que pode ser 2 coisas a respeito. Ou é uma coisa relacionada a uma coisa do final da HQ, né, do que está acontecendo atualmente, ou é uma igreja. Mas veremos, né, talvez no próximo episódio ou nos próximos. Então é isso aí, pessoal. YouTube Fox Walker, partindo até o próximo vídeo, valeu!